já não separa mais. Irmãos, tudo bom com vocês? Saudade de estarmos aí juntos adorando ao nosso Deus. É um prazer muito grande estar falando com vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nesse primeiro culto do mês da juventude, sintam-se à vontade para juntos sentirmos a presença de nosso Pai. Temos livre acesso a Ele. Só pra te adorar e fazer seu nome grande. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças, enfim, aos crentes. O teu toque, por tua vontade, liberta-nos, Senhor, no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és conosco. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças, enfim, ao sentir o teu toque, por tua vontade, liberta-nos, Senhor, no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és conosco, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és conosco. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. A graça e a paz, meus irmãos. Estamos aqui iniciando o primeiro culto do mês da juventude. É com muita alegria e muita saudade também de estarmos adorando juntos ao nosso Deus, mas crendo que em breve estaremos reunidos aqui na nossa igreja. Iniciando, vamos orar. Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de que o Senhor está nos dando de estarmos aqui, Pai, reunidos na Tua igreja, tomando todos os cuidados, meu Pai, mas juntos, para fazer o melhor para Ti, meu Pai. Muito obrigada.
pelo culto do mês da juventude, meu Deus, pela juventude da tua igreja e por todos, meu Pai, que de casa estão nos assistindo, meu Deus. Pai, abre os nossos corações para que durante todo esse mês a gente aprenda mais de Ti e sinta o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Peço que cuide, meu Pai, de cada um, cada enfermo, meu Deus, e nos traz paz em meio a tanto desespero, meu Deus. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém. Agora eu vou passar para vocês alguns avisos. Para fazermos a arrecadação em prol de missões, estamos tendo vários meios para isso. Algumas cantinas que vocês deverão acompanhar através do WhatsApp. O Bazar, estamos com a página Bazar IBCM Oficial. E lá a gente está divulgando algumas roupas e todo o dinheiro arrecadado é em prol de missões. Então sigam lá esse Instagram, aproveitem e sigam também o Instagram do IBCM da igreja, também os dos jovens, Jubacom, Somos Jubacom, porque é por esses meios que estamos dando todos os avisos, certo? Também pedimos que se alguém puder fazer algumas doações de roupas para o bazar, só entrar em contato comigo ou com Tailândia. Cesta do amor. Que saudade de ouvir aquela frase do pastor, né? Não é porque está sobrando na nossa mesa, mas porque está faltando na do nosso irmão. Você pode fazer a doação do seu alimento vindo aqui até a igreja e entregar a nossa irmã Sônia. É só entrar em contato para saber os dias que ela vai estar aqui. Os dízimos e ofertas estão sendo recebidos normalmente aqui na igreja. Você pode vir e trazer aqui para a irmã Sônia ou depositar através da conta que está aparecendo aqui na tela. Agora vamos juntos ouvir alguns cânticos espirituais com o Ministério de Louvor dos Jovens. Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos aqui nesse momento entoar cânticos ao nosso Deus, exaltá-lo, em especial nesse momento de saudade dos irmãos, de estarmos reunidos, esse calor, essa nossa família de fé. Vamos entoar esse cântico, que é um cântico muito querido pela nossa igreja e traz muita saudade, só de ouvir e entoá-lo traz muita saudade desses momentos, tanta confraternização que Ele nos proporcionou. Então, entoe cânticos, exalte, adore esse Deus com todo o seu coração e espírito de verdade. Amém. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar os seus olhos, serenos e meigos, ó como eu sei.
leitura bíblica. Efésios 2, 12 ao 18. Peço que os irmãos abram suas Bíblias aí de casa para darmos início. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês, que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos formou um só povo novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Peço que os irmãos leiam novamente o versículo 18. Vamos ler juntos. É por meio de Cristo Jesus que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Esse versículo vai ser muito lido durante esses dias, do mês da juventude, porque é a nossa divisa. Como já foi apresentado no início, na imagem, o nosso tema é O véu se rasgou, conecte-se ao Pai. Então, para a gente, a escolha desse tema foi muito importante, porque independente se estamos na igreja, se estamos em casa, a gente tem livre acesso a ele e podemos, sim, ter acesso ao nosso Pai. Vamos ouvir juntos o nosso hino oficial do mês da juventude, que será entoado pelo Ministério de Louvor. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua
fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Nesse momento, vamos dar início à mensagem e abram seus corações para o que Deus tem para falar para a gente nesse dia. Olá, meus queridos, graça e paz, queridos irmãos e amigos. Nós estamos aqui para mais uma reflexão na Palavra de Deus. Desta feita lá no Evangelho de João, no capítulo 19, versos 17 e 18, nós encontramos João escrevendo no seu Evangelho: tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Vamos chamar essa palavra de Gólgota, um lugar de contraste, que é justamente isso que nós queremos falar. É sobre esses aspectos do contraste daquele local aonde Jesus foi crucificado. Pilatos, após mandar açoitar Jesus e ver a multidão, que tinha agradado a multidão, ele também condenou a morte, entregou ele para ser crucificado. Entregou aos religiosos da época e ainda deu uma guarnição de soldados para conduzir Jesus. E a palavra diz que o próprio Jesus conduzia ou levava a sua cruz. O condenado naquela época, ele levava a própria cruz e também levava uma placa falando do seu crime, qual crime havia cometido. E Jesus levava aquela placa dizendo que ele era o rei dos judeus. Estava em hebraico e aramaico e romano. Nós podemos começar a pensar em toda a orquestração que foi feita para que Jesus fosse crucificado, para que Jesus fosse morto, porque ele incomodava os poderosos. Os religiosos daquela época, eles não entendiam a doutrina de Jesus. E louvado seja Deus, porque Jesus foi aquela cruz por mim, por você, por nós. A cruz que Jesus levava era uma cruz pesada, inclusive tem um hino que fala sobre isso, bem antigo. Ele diz que a cruz era pesada porque por fora só tinha madeira, por dentro eram os meus pecados, os nossos pecados. Então Jesus conduzia aquela cruz, naturalmente ele muito cansado, exausto, dado uma noite que ficou sem dormir, e depois ele havia sido chicoteado e agora ele caminhava para a sua crucificação. Algumas coisas nós precisamos considerar aqui, nesse texto. Primeira delas, Jesus carregando a sua própria cruz, a cruz da nossa redenção. Essa cruz que Jesus levava, ela não era dele, era minha, era sua, era nossa. Não eram os nossos pecados que estavam ali. E a própria palavra não diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então os nossos pecados estavam ali. Ele carregou aquela cruz pelos nossos pecados. E a segunda coisa que nós podemos ver aqui nesse aspecto desse princípio, melhor dizendo, é que aqueles pecados
que ele carregava não era dele, ele era inocente. Ele levou por nós. Aquela cruz era minha, era sua, porque ali estavam os nossos pecados. Quando chegou no local, ou antes de chegar no local, Lucas fala de um certo sirineu que constrangeu, os soldados constrangeu esse sirineu a levar a cruz, ajudar a Jesus, que naturalmente eles tinham pressa de crucificá-lo, e Jesus estava muito lento, cansado, extenuado, dada toda aquela situação, aquela humilhação que ele havia se submetido. Não podemos esquecer que ele era homem. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ali ele estava agindo como um homem, ele era o Cordeiro de Deus. João 3,16, quando ele fala justamente sobre aquilo que Jesus fez, que Deus fez através de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para tantos quantos creem nele, tenham a vida eterna. E a gente pergunta, você já tem a vida eterna? Você tem essa garantia, essa certeza de vida eterna? É através da cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Se tirarmos a cruz, perde o sentido do cristianismo, enfraquece o cristianismo. Não existe cristianismo sem cruz. É por isso que Jesus deu a sua vida ali naquela cruz. Alguns contrastes que nós queremos considerar. Primeiro deles, ali era um lugar de malfeitores. Aí é que vem a mudança, aí é que vem a transformação. Ali era um lugar de malfeitores, de condenados. Mas estava ali um inocente. E lá no livro de Atos 8:32 e Isaías 53:7 vai dizer: ele não abriu a sua boca. Ou seja, ele era inocente. Diante do ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Segunda coisa, era um lugar de malfeitores e condenados à morte. Também era um lugar de desespero. Segunda coisa, era um lugar de desespero. E estava ali o quê? A nossa esperança, a minha esperança, a sua esperança. João 14, 1 e 8, ou 18, perdão, ele vai falar sobre isso. Não vos deixo órfãos. João 18, não vos deixo órfãos, voltarei para que estejam comigo onde eu estiver. E no verso de número 1 ele vai falar: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, aquele lugar de desespero foi transformado num lugar de esperança, a nossa esperança. Terceira coisa, o terceiro contraste, lugar de derrota. Aqueles que chegavam ali não tinham mais esperança de nada. Acabou, era fim de linha para eles. Mas Jesus era diferente, ali que começou tudo. Ali que começou a minha salvação, a sua salvação. Jesus conquistou, estava ali a nossa vitória. E Paulo vai escrever aos Coríntios, no capítulo 15, verso 57. Graças a Deus que nos conduz em vitória. E João, na sua carta, lá 1,7, ele diz que o sangue de Jesus é quem nos purifica de todo pecado. Aí é que está o contraste. O lugar de malfeitor estava um inocente. Um lugar de desespero estava a nossa esperança. Um lugar de derrota estava a nossa vitória. E por último, um lugar de morte estava ali a vida. Jesus é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Estava ali a salvação, estava ali o Cordeiro de Deus, estava ali o Leão de Judá, aquele que venceu para abrir o livro da vida. E nós precisamos pensar nisso, nesse contraste, nessa mudança. Essa mudança é que nos alegra, essa mudança é que nos traz esperança. Essa mudança é que nos conduz à vitória, é a mudança aonde Jesus expirou. Porque ele não ficou naquela cruz, ele não ficou no túmulo. Jesus ressuscitou para a glória de Deus Pai. É por isso que nós temos a vitória. É por isso que nós podemos dizer cada dia: o Senhor é a nossa vitória. Que Deus continue nos abençoando, nos dando essa visão, dessa mudança, dessa transformação. Quando nós olharmos para o Calvário, para o local da caveira, nós possamos ver um lugar de vitória, aonde Jesus derrotou o inimigo. O maior inimigo, que era justamente a morte eterna. Hoje nós temos vida, e vida plena com Cristo. Que Deus nos abençoe grandemente. Vamos passar para o momento da ceia do Senhor. Nós vamos ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versos de 23 em diante. Diz a palavra: o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Como sempre nós falamos, a ceia do Senhor é para aqueles que já se batizaram, deram uma profissão de fé e já se batizaram numa igreja evangélica. E nesse momento nós vamos estar entoando uma estrofe do hino com a nossa irmã Mirani. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá coração, alegria, paz e luz. Amém, né? O verso de número 24 diz: tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, como mandou nosso mestre. Nesse momento nós vamos estar orando, depois a irmã Mirani vai estar entoando outra estrofe do hino. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento nas nossas vidas, que podemos, ó Deus, estar relembrando a morte e ressurreição do Teu Filho Jesus ali na cruz do Calvário. Pai querido, nós queremos Te agradecer, Senhor Deus e Pai, por esta tão grande salvação, através do sacrifício
do teu Filho Jesus ali na cruz. Obrigado por esse momento nas nossas vidas. Nós oramos agradecidos pela tua igreja, pelo teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Amém. O verso de número 25 diz a palavra: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Como mandou nosso mestre, bebamos. Vamos à bênção apostólica. Pai querido Senhor da glória, recebe a nossa gratidão por esse momento. Toma a tua igreja, Senhor Deus e Pai, em culto. Toma os lares que compõem a tua igreja, tantos quantos estão participando desse momento. Amém, Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje para todos sempre. E tantos quantos creem, digam amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém, Jesus. Estamos finalizando o primeiro culto do mês da juventude. Agradecemos pela presença de todos e, com fé em Deus, próximo domingo estaremos aqui de novo. Peço que os irmãos compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e deixem aquele like. E ativem também as notificações. Para todos, uma excelente semana. Beijos! E o véu que separava já não separa mais.